Não, dizer que o Vasco é o time da virada, essa frase que a torcida usa muito, tem sido tratado assim, né, dentro do Vasco mesmo, pela torcida também, como um momento de virada no clube que sofreu tanto aí nos últimos anos, sem dinheiro, sempre atrasando salário, e na Série B, né, nas 2 últimas temporadas, e agora tem que dar o mercado aí, talvez o clube brasileiro que mais esteja movimentando o mercado. Então esses 3 aí que a gente está mostrando agora, né, o Deluco, o Léo e o Pedro Raul, os jogadores já foram anunciados, já estão treinando, mas o Vasco tem mais 2 aí que já estão acertados, que é o Lucas Piton, do Corinthians, que vai pagar cerca de 16 milhões, e o Luca Orellano, do Vélez, da Argentina, que o Vasco está gastando aí um pouco mais de 20 milhões, com gatilhos que podem aumentar ainda mais aí para frente esse valor. Então já está gastando, é claro, algumas negociações de forma parcelada, não dinheiro, não fez o Pix, né, desse valor todo, mas já tem acordos aí na casa de 60 milhões para esse início de janela, e tá no mercado. Tem propostas aí para vários jogadores. Fez proposta pelo Gabriel Menino, do Palmeiras, o Zanocelo do Santos, o goleiro Ivan, que é do Corinthians, está emprestado para o Zenit da Rússia, está tentando também jogadores aí no mercado sul-americano. Então é um Vasco bastante ativo nesse início de ano, né, nessa virada de ano. Uma reformulação aí que a gente calcula que deve chegar a cerca de 80% do elenco que subiu aí para a Série A. Interessante. Me explica agora, Baltar, como é que tem sido esse fluxo de diálogo e de decisão do Vasco SAF com os nomes que chegaram envolvendo o futebol, né? Abel Braga, Barbieri e o Paulo Brax. Como é que funciona isso? Quem decide necessariamente? Há uma conversa, uma ordem aí de hierarquia nessa decisão? A forma como o Vasco vem contratando é um pouco até diferente do que a gente está acostumado, né? O Vasco subiu ali no início de novembro e demorou quase um mês para anunciar o Barbieri. Um dos primeiros investimentos da Vasco SAF foi no departamento de análise de mercado. Então, eles contrataram mais analistas, eles estão usando o pessoal do grupo da 777, do Genoa, da Itália, então fizeram um mapeamento muito grande de jogadores. Se fala em cerca de 10 nomes por posição, e o Vasco busca reforço para todas as posições. Então, houve consulta por vários jogadores. Então, às vezes, sai notícia de que o Vasco procurou um jogador e realmente é verdade, buscou saber condições, se há interesse, se há viabilidade no negócio. E aí, no meio de novembro, o Paulo Brax, que é o diretor executivo, é o homem forte do futebol do Vasco aqui no Brasil, ele foi à Europa e aí se reuniu com o pessoal do 777, com o grupo todo, e com uma lista de reforços, e alguns nomes foram aprovados, outros não. E aí, quando ele retornou ao Brasil, ali no início de dezembro, aí sim começaram as negociações. O Abel Braga chega para ser diretor técnico, ele tem participado das negociações, é um cara que dá ok, dá aval, o próprio Paulo Brax, que trabalhou com ele no Inter, né, chama o Abel como uma espécie de conselheiro. É um cara que chega aí para ajudar o Brax, tem experiência aí de muita experiência no futebol, né? E também para ajudar o Barbieri. O próprio Abel diz que quer ser para o Barbieri o que muitas vezes não foram para ele. Tipo um escudo, um cara que vai lidar com o vestiário. O Abel tem muita experiência no vestiário. É um cara muito querido, né, Gabi, no meio do futebol, se dá bem com os jogadores. Então vai deixar o Barbieri com um trabalho de campo. Assim. Se tiver algum problema disciplinar, é o Abel que vai lá resolver e deixar o Barbieri concentrado ali só para fazer um trabalho de campo. O Vasco que fala muito em uma nova forma de jogar, um futebol mais ofensivo, de propor jogo, e foi por isso que eles buscaram o Barbieri, e esse é o perfil de jogadores que eles estão buscando. Ainda não dá para saber quantos jogadores vão trazer, mas eu imagino que no mínimo 10 reforços. O Vasco vai ter gente chegando em janeiro, o clube vai fazer uma excursão pelos Estados Unidos. Mas o Paulo Brax, aí, que a gente está vendo aí na imagem, ele fala que o elenco vai estar fechado para a Série A em abril, ali no início da Série A. Então, é uma reformulação que está em andamento, ainda deve demorar alguns meses, mas muita gente chegando aí no Vasco e muita gente saindo também, né? Muito bem, tem várias perguntas aqui de amigos internautas, mas antes um comentário, e aí eu até passo para a mesa. Isso que o Baltar lembrou para a gente é muito interessante. O Abel sendo o diretor do Brax, responsável pelo futebol, né?
e o Barbieri, o treinador. Porque do momento em que eles trabalharam juntos, o Abel e o Barbieri, perdão, o Abel e o Brax no Internacional, o bastidor que se tinha lá, a situação de vestiário, era que o Paulo Brax, pelo seu perfil, ele não... Era cobrado dele, na verdade, ser um diretor executivo lá no Internacional que atuasse mais dentro do vestiário. E aí eu lembro que fiz até uma grande entrevista com ele em que ele falava isso. Eu era cobrado disso, sim, em alguns momentos. E eu confesso, esse não é o meu perfil. Eu não sou um diretor executivo que trabalho junto ao vestiário. E talvez tenha que ser para uma outra pessoa. Nem todo diretor de futebol tem isso. E aí, o que acontece? Tem agora o Abel, que pela primeira vez vai estar nessa função, sabendo exatamente o que um treinador precisa de escudo, de articulação, de intermediação nessa relação, né? Trabalho em grupo que funciona se todo mundo está cantando a mesma música, se todo mundo está numa função apropriada, que é a história, ilustre Charles Gavin, dos Titãs. Sim. Bom, os Titãs, na verdade, são um exemplo, foi uma grande escola para mim. Por quê? Nós éramos oito pessoas muito diferentes, né? No seu trabalho, na visão de vida, enfim, mas que se completavam, né? E que só poderia fazer sucesso se, assim, tivesse respeito pelo espaço do outro, se tivesse um projeto coletivo. E mais ainda, eu costumo dizer isso, inclusive em entrevista, é uma forma de democracia rara na sociedade. Assim, é a única forma assim, que, às vezes, você voltava para qualquer assunto. A gente voltava, depois do show, o que vamos fazer? Vamos jantar, vamos para o hotel. Votação. E, às vezes, a minoria que perdia na votação ficava tão inconformada com o resultado que a maioria abria mão do seu privilégio e falava, vocês estão tão inconformados, então tá bom, a gente vai fazer o que vocês querem. Então, acho que, voltando agora, devolvendo para o Vasco, um projeto coletivo, né? Que talvez o Vasco, livre das amarras das suas estruturas, né? Antigas, de diretoria, de conselheiros. De pouca divisão de decisão, né? De pouca decisão de decisão. O Vasco é um dos clubes brasileiros que mais tem a ver com o poder centralizado, né? E o que isso foi prejudicar o clube, né? E agora vive um momento totalmente diferente, onde essas SAFs, como foi dito aqui pelo nosso querido Marcelo, né? Elas fazem, as contratações são técnicas, né? Baseado no mercado financeiro, em performance, em release de cada contratado. Então, a gente vai ver um Vasco, acredito, bastante diferente do Vasco que nós estamos acostumados a ver nos últimos anos, que ficou 2 anos na Série B, se eu não me engano, né? E que caiu 3 vezes, não foi isso? O Vasco foi 3 vezes para a Série B, né? Foi exatamente isso. Clube com imensas dificuldades financeiras, fazendo contratações, algumas dando certo, outras não. Então, acho que a SAF agora vai colocar, para a gente ver, espero que tenha esse novo modelo, né? Um clube mais equilibrado, que contrate, começo da redação aqui, com responsabilidade financeira, né? Esse é o calcanhar de Aquiles do futebol, né? Contratar com responsabilidade financeira. Em relação à responsabilidade financeira, eu tenho uma pergunta para o Baltar, que é, a SAF, me explica, nesse primeiro ano, ela é fechada ao longo do ano e algum dinheiro já tinha sido adiantado, né, da programação de aporte financeiro de toda essa relação. O Baltar, nesse primeiro ano, o quanto que eles estão destinando para contratações? Isso é algo que já se divulgou? Ou como é que está essa conversa para a gente saber o que o Vasco ainda detém de poder financeiro para seguir contratando? Então, Gabi, o acordo do Vasco com a 777 foi de que eles teriam que aportar 700 milhões em 3 anos, nas próximas 3 temporadas. Antes do acordo ser aprovado pelos sócios, a 777 adiantou como forma de um empréstimo ponte 70 milhões. Esse dinheiro já foi usado ao longo do ano pelo Vasco como clube associativo ainda para botar salários em dias. O Vasco chegou a contratar o Palácios, né, o chileno Carlos Palácios, por cerca de 8 milhões. Então, já foi um dinheiro que já acabou. Então, já foi essa primeira parte. Então, na teoria, sobraram 120 milhões para gastar em 2022. E em contrato estava que o Vasco a 777 deveria aportar mais 190 milhões nesse ano de 2023, mas isso não é só ali em aquisição de direitos econômicos e tal, isso inclui salários de jogadores, inclui reformas no CT que tem sido feito. Os salários estão em dia no Vasco, né? Isso há muito tempo não acontecia, os funcionários, os jogadores todos terminaram com salário em dia, 13º, está tudo certinho lá. Mas, assim, esse orçamento não é engessado. O Brax, quando foi para a Itália, lá para Genoa, para ser
reunir com a 777, eles traçaram um novo orçamento que tem aí também, pode ter a chegada de entrar em novos recursos com a venda de jogadores, então não é tão engessado. Então a gente não sabe, eles ainda não abriram quantos vão ter para gastar agora, exatamente nesse momento, mas a gente está vendo que está com dinheiro, né? Já foram cerca de 60 milhões aí e tem propostas para os jogadores. O Vasco está fazendo propostas na casa de 10 milhões, 20 milhões por vários jogadores aí. Então tem um bom dinheiro para gastar. Por contrato, eles têm que investir no mínimo 700 milhões, isso não só em reforços, mas, como a gente falou, no futebol como um todo, né? Mas a expectativa é que o Vasco monte um time forte. A gente está vendo esse perfil de contratação, né? Tirando o Patrick De Luca, que veio lá do Bahia, que estava com uma oportunidade de mercado, veio sem custo, né? O Vasco não está pegando muita gente por empréstimo, tá comprando mesmo, adquirindo, mesmo que seja um percentual do jogador, está investindo em jogadores. A gente está vendo aí na casa de 21, 22 anos, até 25, 26, jogadores aí que já são titulares em seus clubes, né? Mas com margem para uma evolução, para o potencial, claro, talvez uma revenda no futuro, mas o número exato a gente não tem, mas por contrato são esses números, né? Seriam 190 milhões no primeiro ano, 70 foram adiantados antes mesmo da aprovação pelos sócios e mais 190 milhões nesse ano de 2023, né? Baltar, só uma pergunta aqui. A contratação que me chamou bastante a atenção é do Barbieri, né? Porque ele veio de um clube também controlado, né? Por uma multinacional. Não sei se funciona da mesma forma como a SAFs, né? Mas enfim. Diferente um pouquinho o mas sistema. Veio de uma estrutura extremamente profissional, Sim. né? Sobretudo no que diz respeito à parte financeira, né? Como é que o Vasco chegou nesse nome? Você saberia dizer do Barbieri? O Vasco avaliou, entrou em contato com alguns nomes, procurou o Voivoda do Fortaleza, assim que acabou a Série B, a Série A, enfim, mas o Voivoda ficou. E aí foi a mesma coisa, assim, o Vasco tinha traçado esse perfil de querer um treinador ofensivo, que gosta de trabalhar para frente, né, montar uma equipe para frente. E aí, quando o Brax foi para a Europa, alguns nomes foram levados lá para a mesa e ele foi aprovado pela 777. Até na coletiva, o Brax falou sobre os números que o Bragantino teve bons ataques aí ao longo. Ele citou na quarto melhor ataque no Campeonato Brasileiro, fez muitos gols em jogadas de bola parada. Então esse perfil do Barbieri, falou até que queria reproduzir um pouco do que a torcida não aceitou tão bem isso, né? Mas um pouco do que o Bragantino fez em campo nos últimos 2 anos, lá com o Barbieri. E sim, é um treinador jovem, também acostumado já a trabalhar num clube empresa. E talvez o que o Vasco sentisse um pouquinho de falta fosse essa experiência num clube de massa, um pouco de experiência no vestiário. O Barbieri teve uma passagem por clubes não tão grandes assim em termos de torcida como o Vasco, né? Passou pelo Goiás, pelo América Mineiro, pelo próprio Bragantino, antes passou pelo Flamengo, né? Ficou 7 meses no Flamengo, e então o Vasco entendeu que precisava desse cara aí que chega, que é o Abel, que chega para lidar com o vestiário e tudo. O Brax até falou que eles se completam, né? Então o Abel vai ajudar um pouquinho o Brax ali na administração, vai ajudar um pouco o Barbieri também nesse trabalho aí com o elenco. Eu vejo Sanjanú com um patrimônio de futebol brasileiro. Eu acho que é um lugar sensacional. É uma referência do processo através do que o futebol brasileiro vira democrático. Mas a gente não tem mais o bonde de São Januário levando mais um operário feliz. A gente não tem mais, né? Eu acho que São Januário é muito mal servido por transporte de massa. Com quais olhos esse novo regime de Vasco estão vendo Sanjanú? Qual é o projeto? Tem um projeto para Sanjanú? O Vasco vai tá olhando mais para a Maraca? Onde vai jogar esse Super Vasco do futuro? Então, no acordo com a 777, São Januário ficou com o Vasco, com o clube, né? O clube associativo não pertence à 777. E aí tem alguns detalhes no contrato. A 777 aluga, paga o Vasco para usar São Januário. Isso é até uma forma do clube associativo se manter, né, com alguns recursos. Então, uma das formas é esse aluguel para a 777. Tem algumas opções, a 777 pode resolver investir na reforma e aí diminuiria esse aluguel
Mas o assunto, assim, a forma mais viável no momento é o próprio Vasco, que está tratando com a prefeitura, com o prefeito Eduardo Paes, uma situação de receber o potencial construtivo de São Januário, para negociar no mercado e ter recursos para reformar São Januário, e nesse caso aumentaria o aluguel para 777. Então, é uma negociação que vem desde o início do ano, é arrastada, teve eleição, atrasou um pouco, mas o Vasco, como clube associativo, espera concluir essa negociação aí no início do próximo ano, para quem sabe começar as reformas em 2023 ainda, mas sim, é uma coisa que todo mundo entende que São Januário é um estádio histórico, né? Tem até um projeto de reforma aí para aumentar, ampliar a capacidade para cerca de 43 mil lugares, mas todo mundo entende que é um estádio que tá antigo. O próprio Vasco tirou a sede do clube, sede administrativa de São Januário, por ser um local muito antigo, né? Com vários problemas. Então, não é sim uma ideia reformar São Januário, ainda estão tentando achar a melhor maneira. Nesse momento é o clube associativo, que é o dono de São Januário, que está tentando arranjar uma receita para fazer essa reforma. E aí sim o Vasco tem muito interesse, a 777 tem muito interesse no Maracanã. Entrou aí, né, se aliou aí com algumas empresas conhecidas no mercado para tentar assumir a gestão mesmo, para disputar o processo de licitação, que acabou sendo adiado, foi suspenso. O Vasco tentou entrar de forma... O Flamengo e o Fluminense comandam, tem nesse momento, né? Eles renovam a cada 6 meses a licença. O Vasco tentou entrar nessa licença, mas também não houve acordo. Mas há conversas constantes com o governo, com o governador. Então, assim, são duas coisas. Além da reforma de São Januário, que é uma coisa que todo mundo entende que é necessária, que deve ocorrer em breve. Então, o Vasco precisaria do Maracanã. O Vasco também entende que jogar no Maracanã vai gerar muito mais receitas e São Januário já não comporta a torcida do Vasco, que lotou todos os jogos na Série B, desde a 7ª rodada. Então, eles querem ter o Maracanã, assim, como um estádio para jogos maiores e ter São Januário reformado e ter essas duas opções. É uma coisa, assim, tratada como prioridade, assim, no Vasco SAF, ter participado dessa gestão do Maracanã. Tentou um acordo com o Flamengo e o Fluminense, não houve um acerto no primeiro momento. O Flamengo e o Fluminense entendem que não cabe um terceiro clube lá, pela quantidade de jogos, o gramado não ia suportar. Mas, enfim, é algo que está sendo muito discutido aí nos bastidores. O Vasco tem muito interesse no Maracanã, trata isso como uma das prioridades. Eu acho que isso vai ser um tema, um assunto constante aí no próximo ano, porque deve ter o processo de licitação, né, depois que o Tribunal de Contas suspendeu, encontrou algumas irregularidades, mas isso é um assunto que vai voltar à pauta e o Vasco está realmente interessado em assumir o Maracanã, ou pelo menos participar ao lado de Flamengo e Fluminense. O Baltar, só uma rapidinha aqui, eu preciso te liberar aí para as apurações de Vasco, mas é no hashtag Redação Sport TV, o Leonardo Leal, que é o Zizu, BSB, Brasília, diz o seguinte: independentemente das contratações do Vasco, eu me preocupo mesmo com a permanência de alguns garotos bons da base. Marlon ficará? Abraços, Léo de Brasília. Tem aí a saída iminente do Andrei, né? Rapidinho pra gente, como é que tem alguma preocupação em relação a isso? Segurar alguns jovens, mudar algum tipo de percentual nos contratos? Olha, o Andrei, eu acho que é a grande joia aí da coroa do Vasco, né? O grande destaque, 18 anos, jogador com muito potencial, já subiu esse ano, entrando durante a Série B, foi o protagonista do time. Arrisco a dizer que sem o Andrei o Vasco não subiria. Está de saída para o Chelsea, realmente, está sendo negociado. Então, isso aí, até porque foi uma negociação de renovação muito complicada. Acho que foi o primeiro ato da SAF mesmo. Quando eles entraram, eles conseguiram renovar. Uma negociação que vinha se arrastando, parecia que o André não ia renovar, o Vasco conseguiu renovar, mas ficou meio fragilizado. E o André está de saída para o Chelsea, um jogador com muito mercado lá fora, gerou muito interesse, então está de saída. Em relação aos outros, que eu saiba, não tem nenhuma proposta concreta pelo Marlon, pelo Ignaldo, pelo Gabriel Peck, pelo Figueiredo, mas são jogadores que estão valorizados, né? Foram muito importantes aí na campanha do Vasco, mas o que o Vasco repete muito é o seguinte: todo mundo está com contrato renovado. O Figueiredo até que tinha um contrato um pouco mais frágil, que estava com salário baixo, tem uma renovação encaminhada, como o Tebro Schmidt, que trabalha com a gente, trouxe. Vai ter um aumento, vai ter um contrato mais longo. Então, assim,
Proposta pode chegar, o Vasco também está aberto a negociar seus jogadores, como fez com o Andrei, mas eu acho que hoje o Vasco tem condições de negociar melhor a forma como vai vender, os valores. O que a gente viu muito aí nos últimos anos foi o Vasco vender seus destaques para pagar salário, para botar salário em dia. A venda do Thales Magno, por exemplo, no ano passado, né, foi para quitar 4 meses de salário. O Vasco teve pouco recurso para investir no futebol com a venda dele. Então, acho que hoje, assim, proposta pode chegar, pode perder jogador, mas o que a gente, pelo menos o Vasco diz, é que vai poder negociar bem e vai trazer reposição em caso de saídas, né?